Vamos lá. Olá, mais uma vez, estamos reunidos para a nossa reunião de estudos do Livro dos Médiuns. Hoje, dia 6 de setembro de 2023, e o nosso estudo de hoje é de número 24 deste ano. Então, tivemos 24 sessões de estudos até agora, no ano de 2023. Nós estamos estudando o capítulo 26, que é da segunda parte, né, que trata das manifestações espíritas, e nós estamos estudando sobre as existências passadas e futuras, ou seja, a gente está dando continuidade, e vamos entrar agora sobre as perguntas, né, que se pode fazer sobre interesses morais e materiais. Então, vamos lá. Seguindo no item 290, sobre as perguntas sobre as existências passadas e futuras, a gente tem a questão número 15 de Kardec. Kardec fala assim, pergunta para os espíritos: os espíritos podem revelar-nos as existências passadas? Então, a gente pode saber sobre as existências passadas através dos espíritos? Aí os espíritos dizem: olha, Deus às vezes permite que elas sejam reveladas dependendo do objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações são verdadeiras. E, nesse caso, quase sempre feitas espontaneamente e de maneira inteiramente imprevistas. Ou seja, não é uma consulta, mas sim uma revelação que os espíritos veem, né, de forma espontânea. Aí ele faz uma observação, né, o espírito que está respondendo, que até sublinhei, que o original não tem. Mas nunca Deus as permite para satisfazer a vã curiosidade. Eu tinha muito interesse em saber sobre terapia de vidas passadas como um tratamento de saúde. E aí nós pedimos para que o doutor Alberto Almeida fizesse uma palestra para nós. Isso está no nosso canal, registrado lá, está gravado, né? Sobre terapia de vidas passadas. E ele nos deu a razão disso, desde que bem conduzida por pessoas sérias e que não seja pura e simples curiosidade para tirar um trauma, alguma coisa, para que a pessoa possa, nesta vida, consertar alguma coisa que está difícil, porque a pessoa tem um trauma, tem alguma coisa que nem sabe de onde que é, e aí, voltando ao passado, né, e trazendo para a consciência o que aconteceu, aí ele faz o tratamento e essa pessoa é libertada desse problema, desse trauma. Então, quando assim, as revelações têm um objetivo, então elas acontecem. É isso que os espíritos estão falando. E é isso que eu pude constatar, né, segundo um especialista, médico espírita, voltado para isso, tem bastante conhecimento da vida, fazer essa pesquisa, né, de vidas passadas como uma terapia, então isso tem fundamento. Agora, os espíritos falam: olha, mas nunca Deus as permite para satisfazer a vã curiosidade. Então, não é da regra, não é uma coisa assim que está no nosso dia a dia que pode ser feito, satisfazer a curiosidade. Às vezes, voltando, porque aí seria o espírito contar o que era, mas não é o caso da terapia de vidas passadas, que a pessoa volta no passado, né? Não tem nada a ver. O que eu fiz foi só um paralelo como meio de ajuda terapêutica, né? Mas chega um espírito, vai e fala o que eu gostaria de saber. E aí, eu já fui rei, já fui isso, já fui aquilo, né? Isso aí não é, né? Não é, não é o que se deva fazer assim, né? Satisfazer a curiosidade. Uma vez, eu numa conversa com o espírito, a coisa foi encaminhada a ponto de eu perguntar para ele, né? Porque já que eu tenho muita afinidade assim, a raça negra, né? E eu sempre tive comigo que eu já fui negro numa encarnação, né? E
e me sentiria feliz se eu soubesse que realmente era isso. No meio do, mas isso era uma curiosidade, né? E aí houve um escorregão aí, talvez, no meio de uma conversa com o espírito, eu perguntei, né, dada essa proximidade, essa simpatia com os negros, né, se eu já tinha sido, já tinha vivido assim, numa encarnação, pelo menos, como negro. E ele falou, sim, foi. E pronto, bastou isso aí. Me deixou feliz porque isso trazia a resposta para mim, porque tanta simpatia, né? Mas eu considero que era uma curiosidade e fui satisfeito, sei lá, por um acidente aí, né? Mas eu podia receber qualquer resposta, né? Só que era de um espírito que era um trabalhador, né? Então não tinha por que ele fazer falar uma coisa que não era, ou, enfim. Aí o tradutor tem uma nota, ele coloca uma nota. Note-se a razão do esquecimento do passado. Porque a gente esquece tudo quando vem para cá, né? Certas lembranças de vida anteriores seriam grandemente prejudiciais à reabilitação do espírito na encarnação atual. Se foi nos dado o esquecimento, se é parte do processo do aprendizado nosso, então não tem por que a gente querer ficar lembrando de coisas. Não tem realmente porquê, né? Isso pode nos prejudicar, inclusive, né? Sabendo de uma pessoa que fez um mal para a gente, e aí pode, de alguma maneira, reforçar a antipatia que a gente tinha por ele, né? Aí essa mesma pergunta, né, que acabou virando 15A. Por que certos espíritos nunca se recusam a fazer essas revelações? O que ele quer dizer assim, por que tem espírito que fala à vontade sobre o passado de alguém, né? Aí eles falam, são espíritos brincalhões que se divertem à vossa custa. Não é isso, eles estão se divertindo. Por isso, são brincalhões. Então, esses não têm nenhum compromisso com a verdade, com a responsabilidade. Então, vai e fala o que dá na telha. Em geral, deveis considerar falsas, ou, pelo menos, suspeitas, as revelações dessa natureza, que não tiverem um fim eminentemente sério e útil. Não tem um fim sério, não, não, não tem por que fazer. Espontaneamente, eu já ouvi de um amigo que eu conheci ele encarnado e ele depois desencarnou através de uma carta, né? Era uma época que a gente fazia umas cartas consoladoras, cartas espíritas, né? Dos espíritos, e que era muito mais para eles contarem a história e assim como se fosse um desabafo, né? Do que propriamente qualquer outro motivo. Mas esse em especial, um espírito amigo, falou que a gente já teve uma experiência juntos, né? Na França, né? E inclusive na época assim pós-espiritismo, que desde aquela época a gente já estava assim maravilhado com essa doutrina, né? E que depois nós voltamos, ele primeiro, tanto que ele desencarnou já, né? E depois nós, para que a gente pudesse dar continuidade nessa tarefa, nesse estudo, nesse conhecimento, enfim, envolvido com o Espiritismo. Foi espontâneo, eu não pedi nada para ele. Ele veio e contou isso aí. Então, de alguma maneira, foi útil, porque significa que não era uma doutrina desconhecida, ela já tinha né, já tivemos um contato anterior com ela. E é interessante como nos detalhes a gente percebe isso. Quando eu li o Livro dos Espíritos, eu tinha a impressão de já conhecer, né? Não que eu lembrasse dele, não, porque aquilo era muito natural, aquilo, as perguntas, as respostas, o conhecimento ali contido, era muito natural para mim, assim. Então, não tinha por que ser uma coisa absurda. Nossa, o que é isso, né? Não, era natural. Então, tudo aquilo lá era lógico.
E até hoje é lógico, até hoje eu tenho comigo que é uma coisa importante, assim, que a gente, que tem um fundamento, que tem uma razão de ser, né? Os espíritos zombeteiros se divertem lisonjeando a vaidade das pessoas com a revelação de pretensos antecedentes. Quem não quer ter sido um rei, uma rainha e tal? Mas vai estudar a fundo um rei, uma rainha, para ver o quanto não fez de absurdo. E com raras exceções, né, esses nobres foram usurpadores de riqueza alheia, exploravam né, a plebe. Então, não tem nada de honroso nisso. Ao contrário, né? Então, é melhor a gente não saber e, principalmente, tomara que não tenhamos sido né, esses nobres aí que as pessoas veem e falam. Uma vez eu lembro que o Robin Williams, ele, em função daquele filme que ele fez, que era um filme sobre ele buscar a mulher dele, que tinha desencarnado por suicídio. Se alguém lembrar, aí pode falar o nome, né? Eu esqueci agora, né? E aí, uma vez, numa entrevista, ele falou assim, ele falou, as pessoas querem saber se foram já reis, rainhas, mas não tem título de rei e de rainha para todo mundo, né? E é verdade, rei e rainha são poucos, e a população é muito grande. Então, está muito mais fácil a gente ter sido um plebeu do que um rei e uma rainha. Então, só a lógica aí já dá para satisfazer a nossa curiosidade, né? Então, há médiums e crentes que aceitam por legítimo o que lhes dizem respeito, sem notarem que o estado atual do seu espírito em nada justifica a posição que pretendem haver ocupado. Então, se a pessoa é uma celebridade, mas do ponto de vista científico, essas coisas, então, eu não estou lá, não estou apresentando tudo isso que foi um dia do espírito, né? Da pretensa minha encarnação, né? Então, é só ver isso aí, o nosso comportamento também. Não é bem aquele comportamento que era dessa pessoa, que era um verdadeiro santo, era alguém que tinha uma moral muito mais superior do que a minha, né? Então, não, é isso que ele fala. Se você busca analisar você mesmo, você vai saber que ainda tem muito para caminhar, né? E aí os espíritos seguem vaidadezinha com que os espíritos zombeteiros se divertem, como fazem os homens. Como fazem os homens. Realmente, para fazer um bullying, a gente não conta até 10, não. A gente adora fazer uma brincadeira com os outros. Não gosta que a gente brinque com a gente, né? Nós não gostamos disso, mas que nós adoramos brincar com os outros, sim, né? E os espíritos zombeteiros se divertem. É isso que eles fazem. Fazem esse bullying com a gente, né? Seria mais lógico e mais de acordo com a evolução dos seres que eles tivessem subido ao invés de descer, o que, aliás, seria mais honroso, né? Então, evoluir é muito mais importante, né? Muito mais honroso. Para se aceitar essas revelações, seria necessário que fossem feitas espontaneamente, por diversos médiuns desconhecidos entre si, e também daquele que primeiro a fez. Então haveria razão evidente para crer-se. Então, acreditar num espírito só, que chega e começa a exaltar nosso ego, dizendo que a gente já foi, sei lá, Giordano Bruno, já foi, sei, qualquer outro espírito aí né, que não estaria encarnada, não estaria no estado de erraticidade, né, no plano espiritual, porque se ele está no plano espiritual, ele não pode ser eu, né? Porque não dá para ser duas pessoas, um encarnado e um desencarnado. Ou é um ou é outro. Então tem que ter uma lógica até por trás disso. Então, que a gente duvide, corra desse tipo de coisa, né? Dessas curiosidades mesquinhas e vãs, né? Aí, mais essa única pergunta tem mais um trecho, mais uma pergunta, subpergunta, né, de Kardec. Se não podemos conhecer a nossa individualidade anterior,
dá-se o mesmo com o gênero de existência que tivemos, com a posição social que ocupamos e as qualidades e defeitos que predominam em nós, né? Então, já que a gente não pode conhecer quem a gente foi, mas dá para saber, assim, pelo menos, se a gente foi bonzinho, foi malzinho, né? Qual que era a posição social. Tá? Isso aí pode, né? Tem, né? Isso acontece o mesmo, né? Os espíritos falam isso aí. Ele falou, não, isso pode ser revelado, porque pode servir para vos melhorar. Então, se isso é para melhorar, pode sim ser revelado. Fala, olha, você não foi lá boa coisa. Está na hora de você se aprumar. Está na hora de você buscar se melhorar. Então, isso é positivo, isso é motivador, né? Mas, independente disso, estudando o vosso presente, podereis deduzir por vós mesmos o vosso passado. Então, tem até uma orientação para a gente ir lá na questão número 392 do Livro dos Espíritos, que trata do esquecimento do passado. Então, lá tem os motivos, tudo quem conhece já sabe do que nós estamos falando. Caso contrário, anota aí 392 e vai procurar lá para saber sobre isso. Então, não precisa grande esforço para saber que a gente não foi lá grande coisa, porque nós não somos um exemplo de perfeição. Nós somos aí uma posição meia boca, né, que a gente está em termos de progresso espiritual. A realidade, se nós fôssemos mais do que a gente é, ou se a gente está aqui encarnado para uma missão, alguma coisa, então a gente deveria estar em outro mundo, né? Ou teria acesso a outros mundos, mundos superiores. E, no entanto, onde é que a gente está aqui? No planeta Terra, bem no momento que ele está, né? Porque isso é um momento que nós estamos vivendo aqui, não somente do ponto de vista reencarnatório, mas da situação do planeta. O planeta está ainda engatinhando, tem muito por aprender, tem muito por melhorar, tem muito por progredir. E aí o tradutor coloca uma nota. Muitas revelações têm sido publicadas em livros e folhetos sobre encarnações anteriores de pessoas vivas na atualidade. Certos médiuns se deixaram envaidecer com revelações desse tipo, que em nada condizem com a sua situação presente, desviando-se do cumprimento humilde de sua missão mediúnica. Então, a pessoa recebe todos esses elogios e tudo, né, para que possa ser, assim, como é que eu diria assim? Ah, puxa, eu fui alguém importante no passado. E pronto, já fica todo inflado aí, né, de orgulho e tudo isso. E aí afeta o trabalho, a missão que ele veio como médium, né? Então, ele desvia desse cumprimento humilde da missão mediúnica, né? Além disso, essas atitudes acarretam o descrédito da doutrina e lançam o ridículo sobre o princípio da reencarnação. É isso mesmo. Então, os detratores da doutrina espírita, ou esses que não concordam, esses que são antagonistas, eles aproveitam de cada coisa. Então, nós mesmos, né, nos dizendo, inclusive espíritas, né, através dessas atitudes, a gente acaba oferecendo munição para essas pessoas que são contra o espiritismo, né, e todos, né, os princípios decorrentes do espiritismo. Então é melhor a gente ficar de barbas de molho, né, não ficar escutando essas revelações, entre aspas, né. E também é muito importante que a gente entenda. Bom, aqui, deixa eu voltar só um pouquinho. Perguntas sobre existências passadas e futuras, é onde a gente está, tá? Muita gente vai atrás de cartomantes, vai atrás de espíritos, comunicações, né? E isso tem muito espírito que não tem o que fazer tão justamente aí
fazendo com que a gente se exponha ao ridículo, né? E dando respostas, tudo, e enriquecendo esses leitores de mão, não leitores de mão, mas esses leitores da sorte, né? Então, e essas pessoas acabam até sendo assim conduzidas, não fazem nada sem lá consultar o oráculo dele lá, né? Então, nós temos a responsabilidade de nós irmos atrás dos nossos interesses, daquilo que a gente tem que fazer, e tomar as atitudes e responder por elas. Porque senão, na verdade, não seríamos nós que estaríamos vivendo, mas sim outra pessoa vivendo através de nós, indicando o que tem que fazer, o que não tem que fazer, as atitudes. E aí a pessoa fica totalmente dependente, né? Mas vamos seguir ali. Agora, podemos ter alguma revelação sobre nossas existências futuras? Os espíritos dizem não, eles são taxativos. Tudo o que alguns espíritos vos disserem a respeito será simples traquinagem. Então, se alguém falar, olha, você está aqui nessa posição, servindo aqui nessa encarnação, mas na futura você vai ser isso, vai ser aquilo, vai ter tal responsabilidade, esquece. Não, porque o futuro depende muito do presente nosso. Então, o que a gente fizer aqui vai refletir no futuro. Porque nós somos os artífices do nosso futuro. Nós fazemos acontecer. E não são aqueles que vão dizer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, não acontece. Como ele fala, é pura, simples traquinagem. E isso se compreende. Vossa futura, né? Então vamos entender isso aí, isso se compreende de entendimento, né? Vossa futura existência não pode ser percebida antes, pois ela será o que ireis determinar por vós mesmos, segundo a vossa conduta na terra e as resoluções posteriores como espírito. Então somos nós que construímos o futuro. Então ninguém vai poder dizer, você vai acontecer tal coisa no futuro para você, né? Em termos de existência. Não, porque nós estamos trabalhando isso. Por exemplo, eu quero ter uma existência o melhor possível, mais reta possível, para que a próxima existência não seja de tanto sofrimento. Apesar que nessa eu não tenho tanto sofrimento. Estou falando assim, de que eu quero buscar cada vez a melhoria. Porque quanto mais eu me melhorar, mais rápido eu vou poder ir para mundos melhores, ou vou poder ajudar mais gente aqui nesse mesmo planeta, né? Então, vamos pegar o exemplo de Bezerra de Menezes. Ele poderia já ir para outros planetas, né, mais evoluídos que esse. Mas ele pediu, rogou, né, implorou para ficar mais tempo aqui ajudando esta humanidade, que ele tanto ama. Então, ele está feliz com isso. Então, que eu possa ficar feliz ou ajudando aqui, ou indo para outros mundos. Então, esse é meu plano, esse é meu projeto de vida espiritual, né? Ajudando as pessoas que eu gosto, que eu quero bem, aquelas que eu nem conheço, mas que precisam de ajuda. Então, não sou nenhum santo, né? Longe disso. Que fique bem claro isso aí. Eu estou falando do meu plano, do meu projeto, é isso que eu quero, né? Não é o que porventura já seria, porque eu não sou nada disso, estou longe, senão eu já não estava mais nesse planeta, né? Mas não, estou aqui e vou ficar por muito tempo ainda para aprender a ser isso que, por exemplo, né, o Bezerra de Menezes ajudando as pessoas, querendo ficar aqui por desejo mesmo, né? Por vocação, eu quero ajudar, né? Então, quem sabe eu tenho essa oportunidade, mas para isso tem que me preparar. Ixi, não pode ser só teórico, não pode só estudar tudo aqui junto com vocês e não levantar uma palha para poder se melhorar, para colocar em prática o que nós estamos estudando, tá? Quanto menos tiverdes de espiar, mais feliz ela será.
Mas saber onde e como será essa existência, ainda uma vez, ou seja, de novo, isso é impossível. Eu até sublinhei aí. Salvo no caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para cumprir missão importante, porque então o seu roteiro é de alguma forma traçado com antecedência. Então, ele é um missionário, ele é alguém que veio para fazer alguma coisa muito grande. Então, ele pode saber, mas nem assim os espíritos falam que vão saber, né? Podem saber. Ah, vou encarnar aqui agora como um preparo para depois, no futuro. Eu, eu, eu fico pensando, às vezes, alguns espíritos que reencarnaram aqui na Terra, para terem, assim, depois, darem continuidade no que estão fazendo. Então, grandes, assim, pessoas que passaram por aqui e arrastaram multidões, né? Eu fico imaginando, será que ele não estava preparando para o futuro, para aquela multidão de confiança nele, para ele fazer alguma coisa e as pessoas seguirem ele? Alguma coisa boa, alguma coisa útil, um ensinamento, alguma coisa assim, né? Então, eu vou dar um exemplo, tá? Tudo isso é da minha cabeça, não tem nada. Estou só falando que, em termos de possibilidades, nós tivemos no Brasil um corredor que ficou famoso mundialmente, que foi Ayrton Senna. Todo mundo gostava dele, todo mundo, menos aqueles que faziam parte do mesmo circo, né, de Fórmula 1, e tinha lá os seus motivos, lá, os seus problemas com eles. Tá? Mas tirando esses, toda uma população, né, assim, em termos assim, mundiais, em termos, tinham ele como uma pessoa boa, era um ídolo. Eu nunca vou lembrar, nunca vou esquecer o dia que um, um repórter japonês estava anunciando a morte de Ayrton Senna. Japonês. Não tinha nada a ver com o Brasil, nada com o brasileiro Ayrton Senna, nada. Era porque ele já era uma figura assim global. Ele não era uma figura local, né? Ele estava falando sobre a morte, né, o acidente de Ayrton Senna. Ele começou a chorar, chorando assim, parou, não conseguia falar mais. Parou a narração lá, o que ele estava fazendo, né, o trabalho dele, porque ele não aguentou a emoção. Então, talvez uma pessoa que viesse né, num primeiro passo para ser conhecido, tudo, e depois, quando retornasse, ele fosse fazer alguma coisa para conduzir, podia, por exemplo, conduzir uma nação, né? E todo mundo iria, ele primeiro com toda a honestidade, com tudo lá, e depois a condução do país, de toda aquela nação, as pessoas, tudo. Estou falando como um exemplo, é tudo da minha cabeça, tá? Mas então seria, talvez, nesse caso, essa linha que os espíritos colocam aí como possibilidade, né? Salvo, então, conhecer a próxima encarnação. Salvo no caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para cumprir missão importante, porque então o seu roteiro é de alguma forma traçado com antecedência. Pensar pode, né? Então, vamos pensar dessa maneira. Não necessariamente posso estar correto, mas eu tento usar a lógica em cima daquilo que eu estou aprendendo, daquilo que eu aprendo, daquilo que eu estudo, né? Aí tem uma nota do tradutor. A percepção do futuro tem seus limites, como todas as coisas. Esse perigo das profecias audaciosas e também a razão da forma simbólica da maioria delas. O problema do fatalismo é aquilo, vai acontecer e pronto, né? E da liberdade se esclarece ao refletirmos sobre essa resposta dos espíritos. Então não tem fatalidade, fatalismo, né? Destino. Não. Algumas coisas nós temos que passar durante a nossa vida. E isso já está traçado. Mas saber que a gente, na próxima encarnação, vivendo essa aqui ainda, já pensando na próxima, ixi, acho que aí tem um grande
né? Uma grande distância. Aí, sobre as perguntas sobre questões morais e materiais que nós estamos entrando. Então, o item 291. Questão número 17. Podemos pedir conselhos aos espíritos? Os espíritos dizem, claro, não tem dúvida, sim. Os espíritos bons jamais se recusam a ajudar os que o invocam cheios de confiança, principalmente quando se trata de assuntos da alma. Então, a pessoa pode pedir conselho? Pode, se isso vai ajudar ele. Mas isso tem a ver com a conduta dele, a característica da alma dele. Mas esses mesmos espíritos que recebem, né, a quem nós pedimos conselhos, repelem os hipócritas, aqueles que fingem buscar a luz e se comprazem nas trevas. Querem se divertir com esses conselhos, supostamente conselhos pedidos aos espíritos, né? Elevados, os espíritos bons, como ele fala, os espíritos bons. A questão de número 18. Os espíritos podem aconselhar sobre questões de interesse particular? Então, coisa minha, pessoal, material até mesmo. Será que pode? Aí eles falam, algumas vezes, conforme o caso. Então, é possível que os espíritos aconselhem a gente. Depende também dos espíritos interpelados. Depende para quem a gente pergunta. Os conselhos referentes à vida particular são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, os que mais se ligam às pessoas e se interessam pelo que lhes concerne. Então, tem um espírito familiar nosso, alguém que já pertenceu à nossa família, desencarnou, está numa posição boa, né? Não está todo atrapalhado no plano espiritual, já se recuperou, já não, né? Não está mais perturbado, então está consciente da realidade, né? Então, ele pode, sim, ajudar, dando conselho, mas conselho familiar, que diga respeito ali a gente, mas no tocante a esse aspecto familiar. O espírito familiar é o amigo, o confidente de vossos mais secretos pensamentos. Mas, frequentemente, o cansais com perguntas tão estúpidas que ele se afasta. Então, a gente não se contenta em pedir aquilo que é, né, motivo que vai trazer a gente para melhoria, ou resolver algum problema de ordem assim, na nossa vida, né? Não, a gente não se contenta com isso de maneira mais elevada. A gente vai e faz as perguntas estúpidas. E tanto são as perguntas estúpidas que eles se afastam. Essa é a, a colocação dos espíritos. São bem diretos, né? Isso é uma resposta do espírito. Por outro lado, seria absurdo interpelar sobre problemas íntimos a espíritos estranhos, da mesma maneira que propô-los ao primeiro indivíduo que encontrasseis pela frente. Então, do mesmo jeito que a gente não vai, encontra na rua uma pessoa e fala, escuta, o que você acha se eu tomar uma decisão dessa? A família vai ser prejudicada, não vai? Como é que é? Você me ajudaria? Me dá um conselho. Então, do mesmo jeito que a gente não faz isso para um estranho, não faz isso para espírito que não nos é familiar. A gente tem mania de achar que espírito sabe mais, sabe tudo. Não, muitos sabem menos do que nós. Nós que estamos estudando aqui sabemos muito mais da realidade espiritual do que aqueles que nem sabem que desencarnaram. É ou não é? Então, não vamos pensar que o espírito sabe tudo. Tem sim espíritos bons, espíritos superiores, esses sim sabem tudo, que estão numa posição superior a nós, intelectual e moralmente. Mas nós estamos aprendendo, nós precisamos da ajuda deles, da orientação deles. E olha quantas orientações estão dando para a gente através dos livros de Kardec. Os livros que Kardec deixou para a posteridade, para a humanidade. Então, nós temos que ter cuidado com essas coisas, né?
Agora, seguindo, né? Necessário também considerar as qualidades do espírito familiar. Tá vendo? Então, até falando, ó, cuidado, não é porque é familiar que vai também ajudar muito, né? Que pode ser bom ou mal, segundo os motivos de simpatia que o ligam à pessoa. E olha como eles finalizam aqui. O espírito familiar de um homem mau é um mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos. Se tem um parente que não gosta da gente, acha uma oportunidade de prejudicar a gente, ele vai prejudicar. Ah, mas peraí, era um tio, era meu tio, e daí? Né? Se era um tio ruim, desencarna, vira espírito ruim. Não é que vira, continua sendo ruim, mal, né? Como ele diz aqui. Mas ele se afasta e cede lugar a um espírito melhor se o homem melhora. O semelhante atrai o semelhante. Então, cabe a nós, depende de nós. Nós somos o que nós queremos atrair. Nós somos como um diapasão, como um ímã. Né? Diapasão, na mesma frequência, vibramos na mesma frequência, atrai espíritos iguais. Ímã, mesma coisa. Pensamentos, atitudes, comportamento, atraem espíritos iguais. Ah, é bom o seu comportamento? É reto? Oh, ótimo. Está atraindo espíritos bons. Os ruins não têm acesso. Acham perda de tempo. E é mesmo. Eles tentam, mas não encontram terreno fértil, vai atrás de outro. Se o outro também tem a mesma postura, ele vai atrás de outro. Se o outro tenta e passa por toda a humanidade, e fala, bom, acho que o negócio é melhorar mesmo. Né? Agora, se ele encontra no caminho entre procurar um e outro lá, tal, encontrar um que entre na mesma frequência dele lá, que aceite, né, os conselhos dele, pronto, é ali que ele acampa. Né? A nota do tradutor. Nosso livre-arbítrio cria o nosso determinismo. Então, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente pensa, eu quero dizer assim, que a gente toma como atitude, as nossas escolhas, isso vai criando o nosso futuro, esse determinismo do qual ele fala. Se persistirmos no mau caminho, determinaremos um mau futuro em más companhias e más consequências. Então, é isso, somos nós que determinamos. Se escolhemos o bem e lutarmos, se escolhermos o bem e lutarmos contra as nossas más tendências, melhorando-nos, determinaremos a mudança imediata da nossa situação e um futuro melhor, na companhia de espíritos bons que se afinarão com as nossas decisões. Tudo depende, primeiramente, antes de tudo, de nós. Então, somos nós que desenhamos nosso caminho, que determinamos o nosso caminho e, por consequência, o nosso futuro. Se eu só ando com bandido, assaltante de pessoas, de banco, do que seja, então, qual que será que vai ser o meu destino? Qual que é a chance de eu terminar preso ou morto ou sei lá mais o quê? Então, sou eu que estou construindo esse futuro. Depende da gente, né? Esse determinismo. Pergunta de número 19. Os espíritos familiares podem ajudar nos interesses materiais por meio de revelações? Podem, e fazem isso algumas vezes, segundo as circunstâncias, segundo a necessidade. Mas os espíritos bons jamais se prestam a servir a cupidez. Cupidez é a ambição, né? É essa vontade de querer tudo, a inveja, né? De querer obter aquilo que o outro tem. Então, se é uma necessidade, os espíritos auxiliam, né? Ajudam, mas se for para enriquecer a pessoa e criar mais assim hábitos, maus hábitos nele, né? Más consequências do ponto de vista moral, aí isso eles não fazem, não.
Os maus fazem brilhar 1000 miragens aos vossos olhos, para vos excitar e mistificar, levando-vos à decepção. É interessante, nas reuniões mediúnicas, não foi nenhuma, nem 2 vezes, foram muito mais, né? Espíritos vir e fazer proposta, oferecendo coisas. Mas certamente que esses espíritos não são elevados. São espíritos que querem, por exemplo, atrapalhar o trabalho, né, assim, como que diz, acabar com o trabalho mesmo, né, esses trabalhos de mediúnicos, porque eles ajudam muitas pessoas, muita gente, encarnados e desencarnados. E eles não têm interesse que pessoas que eles estão perseguindo sejam ajudados. Então, eles vêm com propostas, já que não conseguem na força, de vez em quando vem um e vem na base do convencimento, através de oferecer recursos materiais, né? E claro que a gente declina, não temos interesse, porque a gente não faz nada por dinheiro, não faz nada por retorno material. Então, vem, olha, você vai ser famoso, você vai ser rico, você vai ver, podemos encher a casa, né? O casa espírita, né? Que ainda mais nesse país que são tão poucos, né? Então, normalmente tem um grupo reduzido. Não, vai ter gente, vai ver, vai ficar famoso. Não, obrigado. Vamos trabalhar do jeito que a gente está indo e vamos aos pouquinhos trazendo mais e mais gente, quer dizer, as pessoas vão chegando e vamos consolidando, né? Porque, como ele fala, né? Os maus fazem brilhar 1000 miragens aos vossos olhos para vos excitar e mistificar, levando-vos à decepção. Porque não é tudo isso, não. E se eu confio numa pessoa que está me oferecendo isso, com certeza eu vou me decepcionar. É, agora falando, me vem tantas lembranças de que aconteceram, assim, essas coisas, e graças a Deus não tive nenhuma decepção, porque não aceitei nenhuma, né? O grupo nosso não aceitou nenhuma. Sabei também que se a vossa prova é sofrer esta ou aquela vicissitude, os espíritos protetores podem vos ajudar a suportá-la com resignação, às vezes amenizá-la, mas no interesse do vosso próprio futuro, não podem afastá-la. Podem nos ajudar a superar os obstáculos, as dificuldades, as provas, mas não vão tirar da gente. Aí, sendo assim, eu me lembro quando Jesus passou pela Terra, que a gente é conhecedor disso, e ele não curou todo mundo. Curou alguns, ou melhor, curou muitos, mas alguns não foram curados. Por quê? Porque ele não queria interferir nas provas daquela pessoa. Era importante que ela passasse por aquelas provas. Então, é uma questão de consciência e de respeito pelo compromisso assumido por aquele espírito. Então, Jesus não curava todo mundo. É assim que um bom pai não concede ao filho tudo o que ele deseja. Então, o bom pai fala: não, você tem que passar por isso. Você tem que aprender. Agora vem a observação de Kardec. Nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o caminho, o melhor caminho, sem, entretanto, nos levarem a ele. Não, né? Não tira, pega e leva pelo caminho. Não, eles indicam. Somos nós que temos que descobrir, né? Do contrário, perderíamos toda a iniciativa e nada mais faríamos sem recorrer a eles. É aquele negócio, vou consultar o meu mentor. Vamos ver o que meu mentor tem para dizer, né? Fica viciado no mentor. E aí quem está vivendo é o mentor, não é ele, né? Então, perde toda a iniciativa. Não tem mais nenhum esforço da parte dele, porque ele vai lá, pede: como é que eu faço? Faz isso. E como é que eu faço? Faz aquilo. E como é? Fica na mão, né, desse espírito que ele chama de mentor, que não tem nada de mentor. O mentor, ele ajuda, ele orienta,
ele esclarece, né? Espírito, traquina, às vezes, como ele falou, traquinagem, né? Esse faz a brincadeira que quiser com esse crédulo, né, no mentor. Se faz passar pelo mentor e pronto, comanda a vida da pessoa. Então, e nada mais faríamos sem recorrer a eles. Isso em prejuízo do nosso aperfeiçoamento. O nosso aperfeiçoamento somos nós os responsáveis, ninguém mais. Podemos receber uma ajuda aqui, outra ali de alguém, né, num momento de dificuldade, mas somos nós, no final das contas, que somos os responsáveis pelo nosso crescimento moral e intelectual. Não tem outro. E aquilo que a gente tem que passar é aquilo nosso. Eu tenho uma cirurgia para passar. Eu não posso mandar o meu irmão, a minha esposa, o meu filho. Vai lá no meu lugar, vai lá passar a cirurgia por mim, vai fazer a cirurgia por mim. Não existe isso. Não tem como. Eu tenho que passar por isso. Para progredir, o homem tem sempre necessidade de adquirir experiências à sua própria custa. É por isso que os espíritos sábios, sempre prontos a nos aconselhar, entregam-nos às nossas próprias forças, como um instrutor hábil faz com seus alunos. Ainda que o aluno erre, ele tem que aprender, e está aprendendo com o erro dele. Nas circunstâncias ordinárias da vida, né? As mais primárias, assim, né? Mais comuns da vida, nos aconselham pela inspiração e nos deixa, assim, todo o mérito do bem, como toda a responsabilidade pelas más escolhas. No fim das contas, nós somos esse responsável. O mérito é nosso, ou a responsabilidade é nossa. Dependendo. Mérito quando faz coisa boa. Responsabilidade quando faz más escolhas. E para finalizar, na sessão de hoje, continuando o que Kardec coloca como nota, né? Seria abusar da condescendência dos espíritos familiares e não compreender a sua missão e interrogá-los a todo instante sobre todas as questões mais corriqueiras, como o fazem certos médiuns. E tem gente, ele estava falando de médiuns, mas também tem gente que faz pergunta o tempo todo, consulta o tempo todo, não faz nada sem que faça sem que tenha essa dependência, né? Há os que por um sim ou um não tomam o lápis e pedem conselhos para as mais simples decisões. Então, naquela época que Kardec estava escrevendo isso, era a psicografia que era mais comum. Então, pegava o lápis lá e o espírito já revela aquilo lá, né? Então, sendo não o espírito, vai revelar coisas que pode dar decepção, né? Essa mania revela a estreiteza de ideia, ao mesmo tempo a presunção de ter sempre um espírito serviçal às suas ordens, né? Sem nada mais a fazer do que se ocupar de nós e de nossos pequeninos interesses. Além disso, equivale a aniquilar seu próprio julgamento e reduzir-se a um papel passivo. A pessoa só fica recebendo instrução, orientação, né? E já não julga mais nada, já não pensa em mais nada. Não, ele me dá a orientação e pronto. Eu deixo nas mãos do meu mentor a minha vida, né? Sem nenhum proveito no presente e com prejuízo certo para o progresso futuro. Se a infantilidade interrogar os espíritos sobre questões fúteis, também é infantil de parte dos espíritos que estão respondendo essas questões fúteis, né? Ocuparem-se espontaneamente do que podemos chamar de rotina caseira. Esses espíritos podem até ser bons, mas seguramente estão ainda muito terrenos, estão ligados muito à matéria, estão muito atrasados ainda, né? E esse foi o que a gente tinha para oferecer em termos do nosso estudo, e nós vamos dar continuidade sobre interesses morais e materiais, e depois perguntas, né, que se podem fazer.
e pergunta sobre a situação dos espíritos. Tá bom? E aí a gente fica, agora dá uma respirada, né? E coloca à disposição, nos poucos minutos que a gente tem, mas ainda tem, se quiser fazer alguma observação, algum comentário, algum esclarecimento. Ô, Góes, posso fazer uma pergunta? Pois não? Assim, uma dúvida aqui. A gente não sabe o que aconteceu no passado, né? A gente não tem ideia do que a gente Não é que não passou. sabe, a gente se A gente, esqueceu. Ele a está gente se ele esqueceu tá, da. ele tá num arquivozinho na gente, mas encarnado aqui a gente se esquece. Mas tá, isso Tá. pode falar, é Então, isso. a gente se esqueceu do que a gente passou aí em outras encarnações. Aí a pergunta para mim é o seguinte: o espírito esse que ele vem, né? Que ele vem através dos médios e tal, eles também não sabem que passaram por outras reencarnações, né? Depende. Alguns sabem, alguns não se lembram também de uma encarnação passada, só lembram da última. Então, depende muito da condição do espírito. À medida que você evolui, Edson, você vai adquirindo mais e mais conhecimento, mais e mais clareza de quem você foi. E, às vezes, existem processos de você fazer como terapia de vidas passadas, sabe? Você regredir no tempo para você se lembrar do que foi e tal, como algo importante para você, como espírito, né? Então, nós estamos falando tudo no plano espiritual. Então, esse espírito que você falou, por exemplo, ele não tem, muitas vezes, ele não tem conhecimento nem da existência anterior dele. Ele só tem da última encarnação. Das outras, ele não tem. Muitas vezes, a gente conversa com espíritos, por exemplo, um espírito perseguidor, no trabalho de desobsessão. Você vai lá e conversa com ele, dizendo, né? Querendo saber o que está acontecendo. Ele fala, não, eu estou me vingando dessa pessoa. O que ele fez para mim, para minha família, eu quero cobrar dele. Tá? Aí você pega e tendo a oportunidade, se for possível, se os espíritos superiores permitem, ele retorna no passado. E aí, ele mentalmente ele volta no passado e percebe que ele fez um grande mal para essa família, para essa pessoa e que depois, numa outra, veio de forma inconsciente uma vontade, um desejo de fazer mal para ele, para esse espírito perseguidor. Então, não existe vítima exclusiva, como não existe algoz exclusivo. Então, não tem vítima. Ah, a pessoa que está sendo agora perseguida, né, está sendo assim, como é que eu diria assim, assediada por esse espírito, ela não é santa, não. Foi a obra do acaso. Não. Ele provocou isso lá. E aí fica muito mais simples falar para o Espírito, escuta, você viu que você fez mal para ele, né? Depois ele fez mal para você. Aí numa outra encarnação, ele vai fazer mal para você de novo. Depois você faz para ele, tá? Até quando vai isso? Por que não terminar com isso agora? Então, nesse momento de esclarecimento, ele desperta. Mas para isso ele precisou voltar à lembrança do que ele fez. Então você tem toda a razão. Tem espírito que não sabe do passado dele. Porque nós, à medida que nós evoluímos, nós vamos tendo acesso a vidas passadas, porque a gente já entende, a gente já consegue administrar bem os sentimentos. Porque eu saber o que eu fiz de mal para uma pessoa pode me levar a uma culpa que me afunda. E eu não saio mais, fico patinando no lugar. Fico com depressão, fico com. Esse sentimento de culpa vai me arrasar. Então, eu não estou preparado para saber o meu passado. Então, é melhor que fique esquecido. Agora, em determinado momento da minha vida, se eu estiver preparado, aí eu vou e relembro. Como algo positivo para mim, um aprendizado que vai me ajudar numa próxima existência, por exemplo. Ou mesmo É, não. é, Tá, na realidade, deu. não, eu entendi sim. Na realidade, eu estava achando assim,
como eu também não lembro das minhas outras encarnações, como ele está vindo também por algum motivo, talvez ele não lembre. Agora, uma pergunta também que você falou do obsessor, só pegando um pouco essa linha, esse obsessor que está obsessando alguma pessoa, ele não é uma pessoa, ele pode também não ser uma pessoa do mal, ele pode ser obsessor só daquela pessoa, mas ele pode fazer bem para outra pessoa também, não pode? Para outros Pode, ele espíritos, sei está, lá. por exemplo, ele pode estar querendo achar que com a vingança ele faz bem para a família dele, né? Entendi. Tá, Ele era isso mais está ou menos, certo. vingando tudo. Mas ele está agindo mal, porque não está correto fazer isso. Sim, Aí, em muitos casos que a gente conversa, ele pergunta: e cadê sua família? Ele falou: ele pode falar, eu não sei onde está, mas depois que eu terminar a minha tarefa, eu vou procurar por eles. Eu falei: aí que você não vai encontrar, porque você vai se afundar mais e mais, se você conseguir o seu intento. E aí bate nele aquele sentimento: opa, peraí, é mesmo, onde é que está minha família? E às vezes a gente lembra, ele fala: escuta, será que você não abandonou sua família, indo atrás dessa pessoa, você não virou as costas para sua família? Então são processos que você vai despertando ele para a realidade e vê que o que ele está fazendo não. Aí você vê que ele está sofrendo, inclusive, né? É interessante o trabalho numa casa espírita voltado para a desobsessão, que é um dos trabalhos mediúnicos, tem muitos, né? Tem muitos. certo. Esse é um deles. Você está ajudando o espírito que está perseguindo, o espírito que tá, o encarnado, o espírito que está sendo perseguido, os familiares, tanto de um quanto de outro, e mesmo todo um contexto, né? Todo um grupo de pessoas enorme que está sofrendo com aquilo. Então, esse trabalho é tão importante que ele afeta muita gente, né? Um dia, naturalmente, quem está ouvindo, alguns já fazem parte desse trabalho, mas aqueles que um dia fizerem parte desse trabalho, puderem ter essa oportunidade, vão ver o benefício que é. Imagine você estar com uma ideia fixa e não pensa mais em nada. Você esquece de todo o resto e você quer aquele objetivo, aquele objetivo. Meu, é uma grande perda de tempo. E se tem alguém que É, dá né? uma segurada e abre os olhos e fala: calma aí, tem coisa melhor para fazer, tem coisa mais útil. Esquece, você está sofrendo tanto quanto ele. Aí, Nessa, então, nessa situação não tem o livre-arbítrio, a livre-arbítrio, então, né? Ele tá, sempre naquela, assim, livre-arbítrio, assim, ele tá tão obsesso, assim, de querer fazer alguma coisa de errado que ele acaba não escutando nada, né? Eu não sei se acontece isso, isso né? vai sempre acontecer, ele sempre vai ter. A É, preferência dele é esse. A decisão dele é continuar perseguindo. Então, ele está usando o livre-arbítrio. Só que ele entrou numa de pensamento fixo que alguém vai ter que tirar ele daquilo lá, sabe? Vai pegar ele entendi. pelo ombro, assim, dar uma chacoalhada. Falar: ô, meu, desperta, tá? Nossa, Está perdendo tempo. Então, esse é o trabalho, sabe, ele optou por isso. Ele está usando do livre-arbítrio, mas ele não sai daquilo. Ele está num círculo vicioso, né? Então, agora, aí é um trabalho difícil para ele. Acho que ele esqueceu o que fizeram. E muitas vezes, num trabalho como esse, a coisa mais bonita que tem é quando chega um familiar que está muito bem, não perdeu tempo. Enquanto ele está perdendo tempo, o familiar já até reencarnou, já voltou para o plano espiritual. Aí se apresenta sabe, numa aparência boa, sabe? Ele está muito bem. Aí o espírito fala: poxa, eu estou sofrendo aqui, eu estou um trapo aqui, como é que você está aí e tal? Você passou a mesma coisa por mim? Fala: eu perdoei, você não está perdoando ainda. Perdoa para você ficar que nem eu, sabe? Então, é um aprendizado, é uma coisa tão bonita, sabe? Que a gente tem, assim, nessas atividades, que não adianta, Edson, nós não evoluímos sozinhos. Nós temos que arrastar as pessoas junto com o nosso entendimento, com nosso crescimento, sabe, moral, intelectual. A gente vai arrastando todo esse. Porque o objetivo final é toda essa humanidade ficar boa. É isso. Não adianta você, Edson, virar um santo,
virar um anjo nesse planeta. É impossível, você não vai conseguir. Você vai precisar ajudar outras pessoas, e aí todo mundo vai melhorando, melhorando, melhorando. E aí todo mundo vira, né? Sabe, espíritos realmente bons, mas eles com o passar do tempo. Isso vai milênios. Pode ficar tranquilo, você vai voltar a ser apicultor muito tempo aqui nesse planeta. Não? Eu também, porque eu gosto. Né? Então, a gente vai voltar para cá e vai melhorando. Isso aqui é o nossa escolinha, né? Temos que aprender. Né? Tá certo. Muito. Obrigado. Eu passei 2 minutos, eu não posso passar mais porque nós temos trabalho pela frente aí. O pessoal está chegando aqui, então já vai reclamar. Eu posso fazer a prece de encerramento, mas não, eu vou parar agora aqui a nossa gravação e, e agradecer a todo mundo que, que permaneceu com a gente, seja aí ao vivo, né, virtualmente, ou então que chegou até agora na gravação desse programa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos.